Paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e um Shalom Adonai Levor Tonir, né? Paz do Senhor a todos do Face, né? Mais uma vez aqui é o pastor Eduardo Munhoz, através da rede social, para dar um pequeno estudo. Hoje nós vamos estar falando sobre o profeta Obadias, né? Ou Obadias, né? Ou mais conhecido como Ovadiah, né? Profeta Ovadiah no hebraico. Nós vamos falar sobre ele, o que aconteceu, qual que era o cenário. A gente tem comentado muito sobre os profetas e muitas vezes a gente tem falado de Deus, né? Falando o que iria acontecer com Israel, pelos seus pecados, pelas suas transgressões. Temos visto também promessas de bênçãos e vitória, mas agora a gente vai ver um profeta que profetizou diferente, né? Ele não profetizou assim, maldição, um preço sobre a nação de Israel, mas sim contra o povo de Edom, os edomitas, né? Então nós vamos ler, é apenas um capítulo, o livro de Obadias, com 21 versículos, né? Então eu gostaria de ler com vocês, já que é curtinho, gostaria de estar lendo com vocês. Abre a sua Bíblia, né? No livro do profeta Obadias, no seu capítulo 1, versículo 1. São 21 versículos, então a gente vai tentar ler para poder explicar o que estava acontecendo. Porque hoje a gente vê, as pessoas não falam muito sobre o profeta Obadias, não vejam em ministrações, mas também tem um conteúdo interessante que também traz para os nossos dias, e o perigo, é claro, também daqueles, né, que procuram ver a desgraça alheia, né, a desgraça do seu próprio irmão, querendo derrubar o seu próprio irmão, seja carnal ou seja na fé. Então a gente vai ver que com isso aí tem um preço, né, e Obadias a gente fala muito sobre isso. Então Obadias, Ovadiah, capítulo 1, versículo 1 diz assim: esta é a visão de Ovadiah. Eis o que Adonai Elohim diz a respeito de Edom. Como um mensageiro foi enviado entre as nações, dizendo: venham, vamos atacá-lo. Nós ouvimos a mensagem de Adonai. Eu o torno a menor de todas as nações. Você será muito desprezado, seu coração orgulhoso o enganou. Você cujo lar é na caverna do penhasco, né, ou nas alturas, né, nas fendas das rochas, dependendo da tradução da sua Bíblia, que vive na altura e diz a si mesmo: quem me conseguirá derrubar? Isso é os edomitas que falava, né? Se você fizesse seu ninho tão alto quanto o da águia, ainda que o coloque entre as estrelas, eu derrubarei dali, diz Adonai. Não tem onde se esconder de Deus, né? E não tem refúgio se não for debaixo da proteção de Deus. Se ladrões viessem contra você, ou se ladrões atacassem à noite, como você ficaria destruído. Eles não parariam enquanto não roubassem o suficiente. Se os colhedores de uva viessem a você, não deixariam alguma para a respiga. No entanto, veja como Esaú foi saqueado, seus tesouros secretos descobertos. Seus aliados seguiram com você apenas até a fronteira. Os que se encontravam em paz com você o enganaram e o derrotaram. Os que comiam sua comida armaram uma cilada para você e você não percebeu. Quando esse dia chegar, diz Adonai, não destruirei todos os sábios de Edom, e não deixarei discernimento no monte de Ezar. Seus guerreiros, Temã, estarão tão confusos que todos os que se encontram no monte de Ezar serão mortos, no monte Seir, né? Pela violência feita a seu parente Jacó. Vergonha o cobrirá, e você será eliminado para sempre naquele dia. Você parou de lado enquanto estrangeiros carregaram seu tesouro e estrangeiros entraram por seus portões para lançar sortes por Jerusalém. Você não era diferente deles. Você não deveria ter tripudiado sobre seu parente. Irmão, né, se alegrando com a desgraça do irmão. Vamos continuar. No dia do desastre. Nem se regozijado pela destruição do povo de Judá. Você não deveria ter falado com arrogância no dia da dificuldade, nem entrado pelo portão do meu povo no dia da calamidade. Não, você não deveria ter tripudiado sobre o sofrimento deles no dia da calamidade, nem tocado no tesouro deles no dia da calamidade. Você não deveria ter ficado na encruzilhada para eliminar os fugitivos ou entregar os sobreviventes no dia da dificuldade.
pois o dia da Adonai está próximo para todas as nações. Como você fez, assim farão a você. Lei da semeadura, né? Que colhe e planta. Seus atos repercutirão sobre você. Como você bebeu na minha montanha sagrada, assim todas as nações beberão em troca. Sim, elas beberão e engolirão, e será como se nunca tivessem existido. No entanto, no monte Tizion haverá um remanescente sagrado que fugirá. A casa de Jacó retornará à posse da herança que lhe pertence por direito. A casa de Jacó, que é a casa de Jacó, será um fogo, e a casa de Yosef, José, uma chama inflamando e consumindo o restolho. A casa de Esaú, que é Esaú, não restará ninguém da casa de Esaú. Por Adonai o declarou: os que estão no Negev retomarão a posse da montanha de Esaú, e os que estão em Sheflá, a terra dos Pelisrim, eles retornarão à posse do campo de Efraim e do campo de Shemoron. E Biamim ocupará Gileade, e os membros do exército do povo de Israel, exilados entre Kenaamim, chegarão tão longe quanto Tizarfá. E os exilados de Jerusalém em Shifarat retomarão a posse das cidades do Negev. Então o vitorioso subirá ao monte de Tizion para reinar sobre o monte de Esaf, mas o reinado pertencerá a Adonai. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui então nós vemos então Deus usando o profeta Obadias. Não se sabe muito do profeta Obadias, né? Muitos teólogos se confundem na data das suas profecias, né? Onde ele profetizou contra o povo de Edomita. Uns falam que é na época que os babilônicos invadiram Jerusalém. Eu acredito que não, né? Claro, com certeza não. Eu acredito que foi muito antes, né, essa profecia aqui, porque se a gente for olhar as datas que ele surgiu, as datas que ele começou a profetizar, bate justamente na data em que Elias estava ali em Judá, em Israel, né, profetizando, e também o profeta Eliseu. Então nós sabemos que o profeta Elias e o profeta Eliseu eram contemporâneos de Obadias. Então com certeza não é na época que Babilônia invadiu Jerusalém. Claro, teve as investidas de outras nações. O interessante é que se a gente for olhar Jeremias, se a gente for olhar Ezequiel, Amós, Joel, esses profetas, eles citam essa cobrança que o próprio profeta Obadias profetizou contra os edomitas. Eles pegam também nas suas mensagens e nas suas profecias. Então esses profetas foram lá na frente, né? Jeremias foi lá na frente, Ezequiel foi na época que eles estavam cativos lá em Babilônia, né? Então nós vamos ver que esses profetas usaram também as profecias de Obadias, que falou no passado em relação à cidade de Edom, né? Contra os edomitas, que praticamente eram irmão do povo judeu, né? Eles eram nações irmãs de primeiro grau. Mas pastor, o porquê? Se eles eram irmãos, estava nesse conflito, estava nessa confusão, o porquê Deus então resolve amaldiçoar o povo edomita? Bom, então a gente tem que voltar para o passado. Se você for lá no livro de Bereshit, no livro de Gênesis, no seu capítulo 25 e o versículo 21 a seguir, o que eu acho interessante é que ali começa uma história. Por quê? Isaac ele se casa com Rebeca. Rebeca ela era estéril. Engraçado, né? Sara era estéril, Rebeca era estéril. Depois a gente vai ver também que Raquel era estéril. Depois ela tem Yosef e Benjamim, né? José e Benjamim. Mas Isaac então ele faz uma oração pedindo a Deus que ele queria ter um filho. Que Deus abrisse a madre da sua esposa Rebeca. A grande amada, né? Sua esposa amada Rebeca. Ela engravida. Com o passar do tempo, na sua gestação, ela sente fortes dores, né? Ela vê que a sua gestação não é uma gestação normal, porque ali viriam gêmeos, né? Mas ela sente fortes dores, até em Gênesis 25, 21 a seguir, se você for ler na sua Bíblia, vai dizer que ela procura Deus e na sua oração ela fala o que adiantaria ela estar viva, né? Então eu creio que na sua oração ela lamenta com Deus por causa das fortes dores que ela sentia, ela vivia passando mal devido a isso. Aí é onde Deus então
revela o que estava acontecendo dentro do seu ventre. Então Deus fala usando o profeta, dizendo para ela que dentro do seu ventre havia duas nações, dois povos, né? Aí fala que o menor governaria o maior. Então, eles estavam entrando em conflitos, irmãos, dentro do ventre da mãe. Então, eles brigavam, dá a entender que eles brigavam já dentro do ventre. É claro, irmãos, foi Deus que praguejou, foi Deus que amaldiçoou? Não. Deus, ele é onisciente, onipotente e onipresente. Deus, ele sabe muito antes de você pedir alguma coisa para ele, ele já sabe o que você vai pedir. O nosso destino já está traçado, né? Eu acho interessante, eu sempre falo na igreja, que dá-se a entender como se a gente fosse personagem de um livro de história, né? Que está sendo relatado, está sendo falado, já foi escrito, né? Ou está sendo passado como se fosse filmes e novelas, né? Eu falo, por quê? Porque se você olhar Apocalipse, João viu uma grande multidão viram da grande tribulação como se fosse o grão de areia. Ele viu novos céus e nova terra. Então ele viu coisas que ainda não aconteceu. Ainda vai acontecer, mas ele viu as pessoas que seriam salvas, né? Então hoje nós estamos passando uma época que já está tudo escrito, tudo selado, né? O destino da humanidade, tudo está selado, tudo já está determinado por Deus desde a fundação do mundo, né? Ou antes da fundação do mundo. Então é claro que Deus sabia o que ia acontecer no futuro em relação àquelas duas crianças. Então, por isso que Deus profetizou, olha, ali tem dois povos, tem duas nações, o menor governará o maior. Quando ela tem o nenê, o primeiro que sai então do seu ventre é uma criança, ela é peludinha. Então os judeus tinham como costume de dar o nome dos seus filhos conforme o profeta pediu, conforme Deus, né, usava o profeta para que falasse, ou dependendo da ocasião, ou dependendo do sentimento deles, o que estava acontecendo na época. Mas como a criança nasce peludinha, então ela dá o nome da criança de Esaú, né, que quer dizer peludo, né? Então eu vi alguns teólogos falando que Esaú quer dizer avermelhado. Esaú não quer dizer avermelhado. Avermelhado é Adão. Adão, sim. Adão no hebraico quer dizer vermelho, não Esaú, né? Totalmente diferente. Às vezes a gente vê as pessoas falando cada coisa que eu fico abismado, né? Então, quero que vocês saibam que não. Esaú quer dizer peludo, peludo, né? Tem uma outra tradução também que eu acho interessante, mas eu prefiro não falar porque não é certeza aquela tradução, né? Às vezes as pessoas inventam, mas é peludo. Ele nasceu peludinho, deu o nome de Esaú. Interessante que quando ele tira Esaú, aí vem o seu irmãozinho segurando o calcanharzinho de Esaú. Imagina que bonitinho, né? Segurando o calcanharzinho, com a mãozinha pequenininha lá, segurando o calcanharzinho. Por ele vir segurando o calcanharzinho do seu irmão, na hora que tirou a primeira criança, deram o nome dele então de Jacó, ou Yaakov, né? No hebraico, quer dizer aquele que segura o calcanhar. Irmãos, eu vejo tantos pregadores no púlpito falando que Jacó quer dizer usurpador, que Jacó quer dizer ladrão, enganador, mentiroso. Pelo amor de Deus, vão estudar a palavra de Deus. Yaakov não quer dizer usurpador, não quer dizer ladrão, não quer dizer enganador, não quer dizer mentiroso. Jacó ou Yaakov quer dizer aquele que agarra o calcanhar, ou aquele que segura o calcanhar. Essa é a tradução original do nome Yaakov. Então ele nasceu segurando o calcanharzinho do seu irmão. Por ele ter nascido segurando o calcanharzinho do seu irmão, então deram o nome dele de Yaakov, ou Jacó, né? E assim foi. O interessante é que assim, Esaú, ele era caçador, né? Alguns dizem que ele era como se fosse Nimrod, um grande caçador, um homem com experiência de guerra também. Eu fico mais como caçador, porque ele andava aos passos do seu pai Isaac. Isaac, ele não era um guerreiro, tanto é que ele teve a oportunidade que quando os filisteus estavam numa pequena comunidade, que eles eram nômades ainda, não tinha sua nação, antes de ser a pedra do sapato de Israel,
Eles ainda não eram um povo grande. Isaac teve a oportunidade de exterminar os filisteus, porque ele estava em maior número e porque eles estavam lá apurrinhando ele por causa dos poços, mas ele não o fez. Isaac ele é muito pacífico. Então Esaú ele andou os passos de Isaac. É claro, Isaac ele era experiente também em caça, então Esaú também caçava. Mas o temperamento de Esaú era diferente de Isaac. Enquanto Isaac cria em Deus, adorava a Deus, confiança em Deus, eu acho que quem puxou isso de Isaac foi Jacó e não Esaú, né? Esaú nessa parte ele já puxou diferente, mas ele andava muito com seu pai ia caçar, ele ia junto, então todas as técnicas ele aprendeu com seu pai. Enquanto Jacó ficava mais debaixo da saia da mãe, né? Ficava mais com a sua mãe em casa. E é claro, irmãos, aí vamos entender a história, a parar com essas pregações erradas que a gente vê em público. Vamos entender a história. A mãe tem uma revelação de Deus, que ali havia duas nações no seu ventre, e o menor governaria o maior. Então a gente para pensar, entra no lugar dela, no pensamento dela. Imagino que quando Isaac saía com Esaú para ensinar ele a caçar, a mãe ficava no ouvido de Jacó: ó filho, Deus falou para mim que o seu irmão vai te servir. Deus falou para mim que você e o seu irmão vai fundar uma nação. Cada um vai ter uma nação. Só que ele vai servir você. Você vai ser maior do que ele. A promessa de Deus é na sua vida, filho. Então eu imagino que Jacó ele foi ouvindo isso da mãe por anos. Que a promessa de Deus era na vida dele. Aí entra um contexto histórico que a Bíblia não fala. Não tem como a Bíblia relatar detalhes, todos os detalhes. Por quê? Porque senão haja páginas, né? Por isso que foram feitos Talmudes. Os Talmudes já falam a história mais completa. Aí o que acontece? Se você for estudar a história de Esaú, você vai ver que Esaú, a gente entende que os Talmudes é correto por causa das profecias que são faladas. Até Paulo, no livro de Romanos, se eu não me engano, no capítulo 10, cita isso, e tem algumas outras citações, e até no próprio livro de Gênesis, se você for continuar lendo, a partir do capítulo 25, você vai ver na história algumas coisas que Deus repreende ele, mas não conta detalhado, mas pela repreensão você entende o que aconteceu na história. Por quê? Primeiro, que Esaú estava pouco se lixando para a primogenitura dele. Nós sabemos que pela lei judaica, né, o primogênito era privilegiado. O filho primogênito, quando o pai estava para morrer, o pai então abençoava, fazia uma oração e abençoava o filho primogênito. Então com isso daí as promessas de Deus através do seu pai viria sobre a sua vida, sobre o seu ministério, e também metade de toda a sua herança ficaria para o primogênito e a outra metade repartia entre os irmãos. E o primogênito tinha a obrigação de cuidar da sua mãe e dos seus irmãos. A responsabilidade era grande, tanto material como espiritual, era uma responsabilidade muito grande. Mas o que dá para entender é que Esaú estava pouco se lixando para isso. Tanto é que Esaú ele casa com uma mulher cananeia. Os cananeus adoravam deuses estranhos, deuses pagãos. Era a ordem de Deus para que não se misturasse. Mas como ele estava pouco se lixando para as promessas de Deus, ele casa então com a mulher cananeia, trazendo a idolatria para sua casa. E vai se passando o tempo. Então por aí você vai vendo que Esaú começou a fazer coisas que Deus não se agradava, que Deus desagradava. Então ele começou a fazer coisas erradas, coisas diferentes daquilo que o pai ensinou em relação à área espiritual. Isso ele não deu ouvido. Já se você olhar Jacó não. Jacó, ele tinha as suas promessas de Deus e ele agarrou firme aquilo que a sua mãe falou para ele. Ele agarrou firme no coração as promessas. Por quê? Porque certo dia a Bíblia relata que ele estava fazendo um prato de lentilha. Esaú estava vindo da caça, cansado, com fome. E quando ele olha o seu irmão fazendo um prato de lentilha, ele pede um pouco daquele guisado. Aí Jacó, muito esperto, diz assim: olha meu irmão, eu te dou o que você quiser comer aqui, você pode comer à vontade. Só que tem um porém. Você me vende a sua primogenitura? Por que Jacó falou isso? Primeiro, porque a sua mãe tinha falado das promessas de Deus. Segundo, ele estava observando
que o seu irmão estava pouco se lixando para a primogenitura. O seu irmão já tinha casado com uma mulher cananeia. O seu irmão já estava trazendo a idolatria para dentro das tendas. Então ele pensou, bom, já que meu irmão está pouco se lixando para a primogenitura, não está ligando para as promessas de Deus, eu quero. Eu quero para mim as promessas de Deus. Se ele não quer, eu quero. Então ele falou, você me vende a sua primogenitura? O que Esaú fala na Bíblia para Jacó? O que eu quero com primogenitura? O que eu tenho a ver com isso? O negócio é matar minha fome, eu quero comer. Então você vai ver que Jacó não pôs um revólver na cabeça de Esaú. Ele pediu, Esaú não deu valor em relação à sua primogenitura, então ele passa automaticamente para Jacó, para Jacó. Então ele deu, Jacó não roubou, Jacó não mentiu, Jacó não enganou ele. Jacó fez um acordo. Se ele poderia chegar e falar, não, a promessa de Deus é minha, eu sou o primogênito, por mais que nós somos gêmeos, eu vim primeiro, então as promessas é minha. Ele nem ligou para isso. O negócio dele era matar a fome na hora. Então ele não mentiu e nem enganou. Tá, pegou. Quando o seu pai já não enxergava direito, pela idade, e via que não ia aguentar muito tempo, então ele pede para que Esaú fosse caçar e preparar um guisado daquilo que ele mais gostava, da caça do animal, né, que ele mais gostava. A mãe de Esaú e Jacó, a Rebeca, ela ouviu o seu esposo falando para o seu filho. Quando o seu filho sai para a caça, então Rebeca chega até Jacó e fala, olha filho, agora é a oportunidade, o seu pai vai abençoar o seu irmão, mas a promessa é tua, a promessa não é dele, a promessa é tua. Aí o que ela faz? Ela prepara o guisado que Isaac gostava, coloca a roupa de pele nos braços e no peito de Jacó, porque Jacó era liso. Então Jacó vai até Isaac oferecer a mando da mãe. Então, se fosse olhar quem enganou, quem usurpou, quem mentiu, entre aspas, irmãos, entre aspas, porque aí é uma promessa. Foi a mãe de Jacó e não Jacó. Entendeu? Então, ele chega até o seu pai então estranha a voz, né? Pega nos seus braços, pega no seu peito, vê que ele era peludo igual a Esaú, porque ele não enxergava direito. Ele só estranha a voz, que a voz era diferente. E ali, então, ele abençoa Jacó com todas as promessas de Deus sobre a vida dele. Jacó não estava preocupado com o dinheiro, com a herança da família. Jacó estava preocupado com a bênção de Deus sobre a vida dele. Tanto é que a gente vai ver que depois disso, Esaú chega. Quando Esaú chega e prepara o guisado para levar para o seu pai se entristece e fala, mas quem que estava aqui? Aí fala, claro que aí é desmentido, aí ele fala, eu não posso mais te abençoar, porque eu já abençoei o seu irmão. A bênção era uma vez só. Não é como hoje, né? Hoje tem pastor que fala, você é de Deus, amanhã já está xingando. Hoje é tanta bagunça que as pessoas, os deuses dessas pessoas aí que sobem em púlpito, é esquisito, porque uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. O meu Deus, o Elohim, o Jeová Jiré, o Jeová Shalom, o Adonai, esse não, esse promete e cumpre. Não volta atrás naquilo que ele fala. Então, ele falou assim, olha, eu já orei e já abençoei o seu irmão. No seu coração, de Esaú, nasce um ódio mortal sobre o seu irmão. Então ele fala, depois que passar o luto da morte do meu pai, eu vou matar o meu irmão. Se Jacó tivesse preocupado com o dinheiro, com a herança, ele poderia lutar contra o seu irmão e falar, não, a bênção é minha, a finança é minha, os animais é minha, as tendas é minha, tudo é meu. Mas não, ele fugiu. Né? A Bíblia fala que ele fugiu para os lados da Síria, na casa do seu tio Labão. Quando ele foi para lá, aí a gente conhece a história, que aí ele conheceu, né? Raquel, casou com Lia, Deus abençoou ele, prosperou, trabalhou 7 anos, seu tio enganou ele, trabalhou mais 7 anos, prosperou poderosamente, mas chega uma época que ele vem então para Israel novamente, quer dizer, Israel era ele, né? Porque seu nome foi trocado para Israel, né? Ele volta novamente e ali ele se perdoa, o seu Esaú e ele se perdoam, os irmãos se perdoam ali.
ele oferece para Esaú as suas mulheres, a sua riqueza, mas o que Esaú fala? Esaú fala: não, meu irmão, fique com os seus bens, fique com as suas coisas, porque eu sou próspero. Ou seja, Deus acabou prosperando na vida de Esaú também. O tempo fez com aquele ódio, né, que estava no coração de Esaú, então se apaziguasse, porque houve perdão entre os irmãos e ele não exigiu aquilo que Jacó ofereceu para ele. Então dá-se a entender que Deus também o prosperou. Só que o que acontece é que a descendência de Esaú já não tinha o pensamento dele. A descendência de Esaú pegou um ódio mortal da descendência de Jacó. E eles então acabam virando inimigos, né? Chamado o povo edomitas, porque Esaú foi para o lado do Monte Seir, né? Lugares altos, montanhosos, né? Chamado, se eu não me engano, Petra, né? Cidade de Petra, onde ficava a Arábia Petra, que fala, perto da Síria, e do Monte Seir, lugar muito seguro, né? Muito alto. E eu acho interessante que eles fizeram as suas casas nas fendas das rochas, né? E as esculturas são maravilhosas. Pena que não dá para me mostrar aqui em slide. Lá na igreja, no estudo, eu vou mostrar em slide as casas que eles fizeram, né? O templo que eles fizeram, é claro que era um templo pagão, mas os templos, tudo esculpido na rocha. Então você vê a sabedoria, a tecnologia que eles tinham naquela época para esculpir casas, esculturas e templos nas rochas, né? Então era muito bonito e muito seguro. Eram lugares altos que o inimigo não conseguia chegar até lá. Então eles tinham um privilégio, né, de ter esse lugar aí seguro, entre aspas, que a gente vê a profecia aqui, né, depois que aconteceu. Então eles foram para lá. E Jacó, que o seu nome foi trocado então para Israel, foi o pai das 12 tribos, né? Então Jacó teve os seus 12 filhos, que saiu daí então as 12 tribos de Israel, né? E tem toda a história. Nós vemos no livro de Números, no livro que é, se eu não me engano, acho que é Bemidbar, o livro de Números fala que quando Moisés, lá na frente, isso bem depois, tira o povo que estava escravo no Egito, então eles estão caminhando para Canaã. Quando eles estão caminhando para Canaã, eles têm que passar nas terras dos Edomitas, que era a descendência de Esaú. E eles pedem licença, né, a autorização para passar pelas terras deles. Mas infelizmente os edomitas não deixaram eles passar. Os edomitas falaram: por aqui vocês não passam, se passar vai ter confronto. Deus então pede para que eles dessem a volta e não passassem por ali, para não ter confronto com eles, né? Os edomitas. Então assim, foram um povo que negou Moisés passar com o povo, e são irmãs, né? São irmãos ali. Então ali o ódio é muito grande. A gente vê também na história, para a gente chegar aqui, a gente vê também Doeg. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre Doeg, um dos capitães de Saul, do rei Saul, né? E ali eu achei interessante que quando Saul ele reúne seu exército para ir atrás de Davi, que ele fica sabendo que Davi ficou na escola de profetas, né? Então ele vai até lá, e lá estão os profetas e os sacerdotes ali. E eles protegem, né? Eles protegem Davi ali. Então Saul, que já estava possesso de demônio, ele pede para que Abner, que era o seu general, o seu braço direito, matasse então todos os profetas de Deus ali. Abner, com temor a Deus, ele falou: não, eu não vou tocar nos profetas. Eu sinto muito, Saul, eu não vou tocar nos profetas. E todo mundo temeu, todo mundo ficou com medo de tocar nos profetas. Aí Saul falou: mas ninguém vai fazer isso, ninguém vai matar eles. Aí se levanta o capitão Doeg. Ele falou: eu mato eles. Por que Doeg se levantou dizendo que ia matar os profetas de Deus? Porque ele era edomita. Então, por ele ser edomita, para ele ali era um privilégio matar os profetas de Israel. Ele matou todos os profetas ali à espada. É claro que com isso aí Deus lançou uma lepra em Doeg e morreu leproso, né? Morreu leproso Doeg, mas ele matou. E a gente vê também na história, para a gente falar dos edomitas, que era um povo terrível, a gente vai falar também de Herodes o Grande. Quem já ouviu falar de Herodes o Grande? Herodes o Grande
também era edomita, era da descendência de Esaú, de Edom. Quando ele se tornou rei em Israel, que ele ficou sabendo que o Messias, o Hamashia, o rei de Israel, nasceria, então ele deu ordem, fez um decreto ali, que todas as crianças de 2 anos para baixo fossem assassinadas, né? Os meninos, né? Todos os meninos de 2 anos para baixo fossem assassinados. Então houve aquele assassinato em massa, que é onde José, né, e Maria teve que fugir para o Egito, né? Por causa do decreto então de Herodes o Grande. Depois nós vemos Herodes Antipas, né? Herodes Antipas foi também edomita, e foi ele que mandou, quer dizer, ele não mandou, né? Na verdade, o que aconteceu ali, que as pessoas também se confundem, ele era amante da sua cunhada, né? E nisso daí João Batista profetizava muito contra ele, que o juízo de Deus viria sobre ele, porque ele estava possuindo a mulher do seu irmão. E com isso daí ele faz um grande banquete no palácio, onde tinha muitos príncipes, muitos reis, muitas pessoas nobres ali. E então Salomé, a sua sobrinha, Salomé faz uma dança sensual, que ali ele acaba ficando doido vendo aquela dança sensual. E ali ele falou, no meio de todo mundo, disse para ela assim: tudo que me pedires eu lhe darei, até metade do meu reino. Então Salomé vai até a sua mãe e diz: olha, ele falou que dá até metade do reino. Então ela falou assim: então pede a cabeça de João Batista. Como eu falo que naquela época o pessoal honrava a barba, né? Ou honrava o bigode, né? Como hoje o pessoal fala uma coisa, fala outra, não honra mais, né? Mas naquela época o homem era homem mesmo, né? O homem honrava a barba, né? Honrava a sua palavra, né? Então, como ele honrou, ele falou que daria metade do reino, tudo que ela pedisse ele daria. Então ela pediu a cabeça de João Batista e veio pela mão de Herodes Antipas, né? O edomita, que mandou então decapitar João Batista. Também nós vemos Herodes Agripa I. Herodes Agripa I também mandou prender Pedro e Tiago. Tiago tinha sido morto num dia e a sentença para o outro dia era que Pedro morresse. Lembra na palavra do Senhor que fala que estavam as irmãs, as mulheres orando, e de repente Deus enviou um anjo e tirou Pedro da prisão, abriu os cárceres e tudo? Então, foi nessa época mando de Herodes Agripa I, o edomita. Então assim, os edomitas foram uma grande pedra, né, no sapato de Israel, por bobeira, né, que eram irmãos, né? Se o próprio Esaú perdoou Jacó, por que a sua descendência criou um ódio no coração? Sabe o que eu venho a pensar? Isso não está na Bíblia, isso não está nos Talmud, isso é um pensamento meu, tá? Eu quero que vocês entendam que é pensamento meu. Eu imagino assim que Esaú deve ter contado a história para os seus filhos, né? Ou como ele já era casado com uma mulher cananeia, teve filhos e a sua mulher adorava a Deus, eu creio que ia passado uma história torcida, em vez de falar uma história do que aconteceu, mas houve esse perdão, não, foi passada uma história torcida do que aconteceu, e ali é claro que foi gerando ódio no coração. É a mesma coisa que você ficar contando as coisas que acontecem, né, para as pessoas, coisas ruins, em vez de a pessoa absorver aquilo ali como experiência e aprender a não fazer mais, não, vai alimentando um ódio no coração, vai alimentando uma mágoa no coração, e essa mágoa aí vai se tornando um câncer, né? Um câncer espiritual que vai passando de pais para filhos, e isso aí acaba numa inimizade muito grande. Isso dentro de famílias, as famílias mais comuns, a gente vê isso daí, né? Então isso é perigoso. Então, Obadias, ele estava profetizando contra o povo edomita, porque houve-se umas investidas contra Israel. Não era Babilônia, não foi Babilônia, porque assim, quando fala dessa invasão que Obadias estava profetizando, não fala que Jerusalém foi destruído totalmente, né? Só quem fala que Jerusalém foi destruída totalmente é lá na frente, a gente vai ver lá na frente, com o próprio profeta Ezequiel, na época de Daniel, né? Isso sim, mas não na vez de Obadias. Obadias é muito antes, então foi outra investida. Provavelmente foi os árabes e os filisteus que se ajuntaram numa investida contra Israel e Judá. Aí nessa investida, é claro, houve muita destruição, não que destruíram totalmente, houve muita guerra,
E o povo de Edom, né, os edomitas, então eles apoiaram tanto os filisteus como os árabes nessas conquistas, né, tomando os despojos ali. E nisso daí, o próprio profeta Obadias profetizou para eles. Por que profetizou para eles? Aí sim, ele profetizou algo que ia acontecer lá na frente, porque na invasão de Babilônia, lá na época de Ezequiel, Babilônia, então, eles se ajuntaram, os edomitas se ajuntaram com os babilônicos também. Então, como a gente lembra aqui no capítulo 1, a gente viu que, lembra que eu comentei da lei da semeadura, né? Então, vocês beberam do meu monte, né? Mas as nações também beberão. O que vocês fizeram vai acontecer com vocês também. Porque o que aconteceu? Eles moravam, que nem eu falei para vocês, em lugares rochosos. O que tinha na frente deles eram vales estreitos e o mar aberto. Então, para o inimigo chegar até eles, eles viriam de longe. De longe eles avistavam o inimigo, se viesse pelo mar ou pelos lugares estreitos. Se viesse pelos lugares estreitos, era mais fácil, porque aí então eles cercavam os inimigos e fora da onde eles conheciam os montes e os rochedos ali, né, e eles faziam passagens como se fossem passagens secretas, então eles seriam fáceis de fazer uma emboscada para o inimigo. Então eles se sentiam autoconfiantes, eles se sentiam poderosos, eles se sentiam seguros. Por isso que Deus falou: vocês acham que estão seguros? Nem que se vocês fizessem ninhos no mais alto, nem que fosse acima das estrelas, lá eu estaria e condenaria vocês, destruiria vocês, porque não tem segurança se não for debaixo das asas do Altíssimo, né? Então, só com Deus que nós achamos segurança. Fora de Deus não há segurança. Você se engana, meu amigo. Não tem segurança fora de Deus. E eles achavam que estavam seguros. Então eles faziam alianças com todas as nações que atacavam Israel. Eles estavam ali no meio. Até teve uma cena que, quando atacaram Israel, o povo judeu então passou por esses lugares estreitos que sobraram, né? Passou por esses lugares estreitos, fugindo, né? E os edomitas, que eram seus irmãos, em vez de recolher eles e levar para lugares seguros para que eles não morressem, aproveitaram a situação, fizeram emboscada nesses lugares estreitos e acabaram de matar eles que estavam passando por ali. Quando eles fizeram isso, então Deus decretou juízo para os edomitas, falando que eles seriam exterminados para sempre. Eles seriam um povo que nunca mais existiria. Então Deus deu a sentença para os edomitas, porque eles sentiam orgulho de massacrar o povo de Israel, os seus irmãos. Eles se sentiam orgulhosos, eles viam vantagens nisso, né? Até então, até partes dos despojos, quando os outros exércitos, como os filisteus e a Arábia, se ajuntaram e algumas cidades de Judá, de Jerusalém foram destruídas, eles pegaram algumas partes dos despojos para eles. Lá em Babilônia, quando Babilônia também invadiu através de Nabucodonosor, eles também fizeram uma aliança. Só que interessante, se cumpriu o que Obadias falou. Porque Obadias falou: o que ele fez com o povo de Israel, iam fazer com ele também. Nabucodonosor, quando ele percebeu que os lugares onde os edomitas ficavam, habitavam, eram lugares estratégicos para a guerra, então Nabucodonosor deu ordem para matar os edomitas, né? Para tomar esses lugares para eles, né? Para se tornar a fortaleza de Babilônia. Então eles também acabaram caindo na mão dos babilônicos, né? O povo que bebeu com ele foi o povo que depois atacou eles, cumprindo a profecia de Obadias. Então Obadias, ele se irou, né? Ele se entristeceu também quando ele viu o que os edomitas faziam com o povo de Israel, né? Os seus próprios irmãos. E é terrível, né? Às vezes a gente vê hoje nos dias na igreja quantos irmãos que quer puxar o tapete do outro. Quantos irmãos que quer puxar o tapete do outro? São muitos. Acaba se tornando um edomita também. Cada um tem o seu chamado, meu amigo. Cada um tem a sua promessa. Uns foram chamados para apóstolos, outros foram chamados para pastores, outros foram chamados para mestres. Dentro de uma igreja tem levitas,
Dentro de uma igreja tem os cooperadores, tem os diáconos, tem os presbíteros, tem os evangelistas, tem os pastores, mas tem aqueles também que não têm cargo nenhum, mas têm uma função privilegiada, que muitas vezes Deus usa ele, porque é ele que traz pessoas para dentro da igreja. Às vezes ele não é evangelista, não é o presbítero, não é o diácono, não é o pastor, mas é ele que traz mais visitas para dentro da igreja. É ele que socorre as pessoas no culto, que ninguém fica sabendo na hora que as pessoas precisam. Cada um tem a sua função dentro da igreja. Quando você tenta puxar o tapete do seu irmão através de fofoca, através de contenda, para querer o seu cargo, para tentar roubar o seu ministério, você não se torna igual a Jacó, você se torna igual a Esaú, você se torna igual a descendência, me desculpe, igual a descendência de Esaú, dos edomitas, porque aí você está lutando contra o seu irmão, você está querendo matar o seu irmão. Não faça isso. É claro que dentro da igreja também tem pessoas que não ligam para nada. Para eles vão para a igreja e vão para casa, e para eles está bom, eles não interessa para eles cantar, pregar, cada um. Deus faz promessa para todos. O apóstolo Paulo, Shaul, ele fala que é bem-aventurado aquele que quer adquirir o ministério, aquele que tem intenção do ministério. É um bem-aventurado. Então, se você quer um ministério, você é um bem-aventurado. Mas faça isso acontecer na sua vida. Se o outro não quer, eu sempre falo na igreja. Às vezes a gente fala lá, irmãos, dá um glória a Deus, dá um aleluia, a pessoa de cara fechada, Eu falo, irmão, tudo bem, se você não quiser glorificar Deus, não glorifica, não tem problema nenhum. Deus vai lá fora, pega um cara difícil, que está na bebida, que está numa situação tão difícil, às vezes é traficante, está fazendo o que é de ruim. Deus traz para dentro da igreja, purifica ele e coloca ele para glorificar no teu lugar. Ele roubou a sua bênção? Não, ele não roubou a sua bênção. Você que passou, vendeu a sua bênção para ele. Porque você estava ali primeiro que ele, você tinha a oportunidade de pregar, você tinha a oportunidade de cantar, de glorificar, de exaltar o nome de Deus, e você não quis, então Deus foi lá e deu para outro. Foi o que aconteceu. A bênção seria para Esaú, por ele ser o primogênito. Se ele tivesse interesse das promessas de Deus na vida dele, fizesse tudo direitinho, Esaú seria uma grande nação, uma nação poderosa. E eu tenho certeza que ele também seria o pai das 12 tribos de Israel. Aí quem sabe o seu nome, em vez de Esaú, seria Israel, assim como foi trocado o nome de Jacó, para Israel poderia ser o dele. Mas infelizmente ele passou para o seu irmão de propósito. Então, quando você for ministrar ou ensinar a palavra de Deus, saiba que Jacó, ele não quer dizer usurpador, mas sim aquele que agarra o calcanhar. E as promessas se cumpriu na vida dele, porque o seu irmão passou para ele. Então, só para finalizar, é claro que nem eu falei, lá na igreja, nós vamos estar passando os slides, a gente vai estar mostrando como que essas casas que edificaram nas rochas, nos rochedos, como que aparentemente era seguro, era bem seguro, mas é que eu falo, quando vem o juízo de Deus, não há segurança. Deus, ele move a natureza, Deus, ele faz o que ele quer, Deus, ele é Deus, tudo foi criado por ele. Nós todos somos criatura, tudo que existe foi criado por ele, então não tem como você se esconder ou querer ser maior ou melhor do que Deus. Eles estavam se sentindo assim, mas o maior pecado dos edomitas foi se prevalecer contra os seus irmãos, contra o povo de Israel. Isso eles não poderiam ter feito, pelo contrário, eles poderiam ter ajudado, auxiliado o povo de Israel nos momentos em que as outras nações vinham atacando. Amém? Então, quero agradecer a todos. A nossa igreja fica na Assembleia de Deus, a Vida Nova, na rua Serra Dourada, 768, no bairro Periolo, Você que quer aprender um pouco mais da palavra de Deus, você que quer aprender mais profundo sobre o que nós falamos do profeta Obadias, faça uma visita. Vá ali na igreja todas as sexta-feiras, das 20 às 22 horas. Eu quero deixar esse convite para você. Aí a gente vai saber um pouquinho mais sobre o profeta Obadias, sobre o povo de Edom, sobre os rochedos, sobre as suas fendas da rocha, como fala,
e tudo mais. Aqui é só uma pincelada para você. Quero deixar os agradecimentos também. Vamos fazer os agradecimentos. São bastante pessoas. Quero agradecer a Alda. Deus abençoe a Alda que tem nos assistido. Abençoe o seu lar, a sua vida. A Alda, fica com Deus. Obrigado por ter assistido a gente. Também a Roseli, lá de Santa Catarina, né? Paz do Senhor Jesus, pastor. Então Deus abençoe a Roseli, abençoe o seu ministério. Já falei, né, Roseli? Quando você estiver louvando lá em Santa Teresa, dá um pulinho aqui em Cascavel e vem adorar o Senhor junto conosco. Também o Edivaldo Rosner. Edivaldo, também um grande abraço. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar, tá bom, Edivaldo? Também o Joel Lira, pastor Joel Lira, que vai estar ministrando domingo na nossa igreja ali, no culto de Santa Ceia, né? Um grande homem de Deus, uma bênção, ele, a sua esposa Nayane, né? Também vai estar conosco lá adorando o nome do Senhor. Também Norelisa Nucci. Norelisa Nucci, se eu não me engano, é a esposa do Chico Minim, né? Do ex-prefeito de Santa Teresa. Noreli, um grande abração também. Eu lembro que a Noreli me ajudou muito quando nós estivemos fazendo uma campanha de Natal para as crianças, onde a gente pedimos doação de roupa, de brinquedos. A Noreli foi uma que nos auxiliou, nos ajudou com doações, que a gente foi lá no bairro Gramado, as crianças ali, distribuímos os presentes, doces, né, os brinquedos ali para as crianças. Então Deus abençoe sua vida, Noreli. Também o Cleilto, o presbítero Cleilto Cordeiro, ali da Assembleia de Deus, ali da missão do bairro Tarumã, também um grande homem de Deus, congregamos juntos, né? E também demos aula na escola bíblica também junto. Ângelo Medrado, Ângelo também, um abração, Ângelo, obrigado por estar assistindo a gente aí. Luiz Amélio Burgarelli, né? Luiz Burgarelli também, um grande abraço, Luiz, fica com Deus, Deus abençoe sua vida. Também a Ivone, Ivone é a mãe do nosso diácono Nilson, né? Ali da igreja. A Ivone teve mês passado, o mês inteiro conosco, ela mora lá na cidade de Cambé, mas esteve aqui em Cascavel durante 30 dias e esteve ali na nossa igreja, né? Tivemos o privilégio dela estar conosco, né? Nos cultos, também nos ensinos, aí aprendeu um pouquinho junto conosco e ainda está aprendendo através dos vídeos, né? Ivone, um grande abração, Deus abençoe sua vida, Ivone. Meu tio Cláudio também sempre tem assistido, né? Lá da cidade de Varginha, na cidade perigosa, lá onde tem o ZT, que é perigoso ser abduzido, né? Andar lá por Varginha é meio perigoso. Um dia eu quero ir lá, né? Mas não quero ser abduzido, né? Tio Cláudio, um grande abraço aí, Deus abençoe. Também a Letícia Felipe, a Letícia também congregamos junto, com essa Letícia desde pequenininha, lá da Assembleia do Tarumã também, né? Esposa do Filipão. Filipão e a Letícia, ó, vocês estão devendo a visita para nós, hein, Letícia? A Letícia e o Felipe também, bênção de Deus. A Ana Faria também, Ana Faria, um grande abração. Deus abençoe a sua vida, Ana Faria, e que Deus possa abrir as portas para você aí na sua casa. Neide Bernal Salles, Neide também, um abração, Neide, para você, para toda a sua família. A Helenice Silva sempre tem curtido nossos banners, assistido nossos vídeos. Obrigadão, Helenice. Deus abençoe também a sua vida e o seu ministério. Também o Ângela dos Anjos, também um abração, Ângela. Fique com Deus, um grande abraço, que Deus venha abrir as portas para você e que você possa regozijar e contemplar as bênçãos de Deus na sua vida. Também Fernanda Marques, Fernanda, um abração, Fernanda. Deus abençoe também a sua vida, o seu lar aí também, que Deus também possa abrir as portas, entrar com bênçãos na sua vida, tá bom, Fernanda? Josué Muniz também, um abração, Josué. Deus abençoe a sua vida, Josué. A irmã Aparecida Dantas, né? A ex-esposa do pastor Dário, né? Pastor Dário, grande homem de Deus, né? Já está com o Senhor, já descansa no Senhor. Né? Grande saudade do pastor Dário. Irmã Aparecida, está lá em São Paulo, lá em Campinas. Irmã Aparecida, quando eu estiver aqui em Cascavel, vem tomar um café conosco, irmã Aparecida. E também a Silvane Lira. Silvane Lira, Deus abençoe a sua vida também, tá? Que os anjos do Senhor venham estar ao seu redor, na sua casa, guardando vocês de todo mal. Que o Senhor guarda o seu deitar e o seu levantar. E que venha ser prósperos os seus dias. É o que eu ministro na sua vida, Silvana, em nome de Jesus. Obrigado a todos, né? Também tem o Daniel lá de São Paulo. Eu falei que é para São Paulo, mas Daniel, eu não vai dar para mim
Não vai dar para mim para São Paulo agora, eu tenho uma bênção para contar, aí no próximo vídeo eu vou contar a bênção de Deus, aí é por isso dessa bênção também que eu não vou estar indo para São Paulo, né? Mas assim, quero agradecer a todos, né? A todos ali que têm assistido, curtido os nossos banners, os nossos vídeos. Sempre deixa o seu comentário, né? E nem eu falo, eu não sou sabe tudo, né? Às vezes o seu comentário vai me ajudar nos próximos estudos, nos próximos ensinos. No próximo a gente vai falar sobre Jonas, né? Então você aí que se interessa saber quem era Jonas, o que aconteceu com Jonas, eu vou deixar só algo para vocês interessante. Vocês sabiam que não foi uma baleia que engoliu Jonas? A gente vê, né? Todo mundo falando de baleia, 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 mas a minha Bíblia, e nem a sua Bíblia, fala que foi baleia, hein? Fala que foi um grande peixe. Ah, pastor, mas o único peixe que é grande é baleia. Tá. Mas aonde Jonas foi engolido, se eu não me engano, eram os mares espanhóis, não era? E pelo pouco que eu sei, ali não tem baleia. Ali existe um tubarão chamado tubarão-cão. Esse tubarão é do tamanho de uma carreta, ele não mastiga a vítima, ele engole a vítima inteira, né? Nós vamos estar falando sobre isso daí também, sobre o profeta Jonas. Fiquem com Deus, Deus abençoe a vida de vocês. Um grande abraço do pastor Eduardo Munhoz. Amém?